Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Doutor Álvaro, sabe que nossa audiência é mundial, né? O Elvis Santos, nosso querido ouvinte, né? Que está lá em Boston, acompanhando a programação da Band News FM. Eu estou vindo viajar para Boston, né? Fazer as finais da NBA. E ele vai me levar lá uns pastéis no hotel. Tá pensando o quê? O Elvis vai me deixar já gordinho antes de começar os jogos, Elvis. Grande abraço, rapaz. Precisa levar lá não. Mas muito obrigado pela audiência, grande audiência da Band News FM em Boston. Doutor Álvaro, o nosso assunto hoje é um assunto muito sério. A gente sabe que, abri o programa falando sobre isso, né? A humanidade já passou por diferentes padrões de estética e esse tipo de situação nunca vai mudar. Cada hora a moda vai ser uma diferente, mas isso pode levar, já levou no passado, levou de novo agora, a consequências graves depois desse caso, desse jovem de 27 anos que acabou morrendo em São Paulo com esse procedimento estético. É um procedimento que eu imagino que seja da moda, doutor, mas é fundamental que todo mundo tenha cuidado. Não dá para fazer porque achou bonito da internet, né, doutor Álvaro? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para os nossos ouvintes. Muito bom dia para a Roberta, que está de volta. Muito bom estar com a Roberta novamente. Bem, Barão, realmente um assunto bastante grave. A gente tem visto nos últimos anos, né, essa avalanche de procedimentos estéticos, muitos deles feitos por profissionais sem o mínimo de capacitação, em condições inadequadas, né? Essa situação que aconteceu recentemente, né, com um menino jovem morrendo depois desse procedimento, que é chamado de peeling de fenol, né, que é um procedimento, Barão, Roberto e ouvintes, que deve ser realizado em centro cirúrgico, porque a substância que a gente utiliza para fazer, o princípio do peeling de fenol é você fazer a descamação da pele para mancha, tratar algumas situações relacionadas realmente a esse contexto estético. Mas o que acontece? O fenol ele pode ser absorvido rapidamente e entrar na corrente sanguínea e causar arritmia, óbito, complicação renal, pulmonar. Então, se você pensa em fazer um procedimento dessa natureza, primeiro, consulte o profissional com informação técnica, se ele é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, se ele é um profissional capacitado. Segundo, esse procedimento não pode ser feito em consultório, ele tem que ser feito em centro cirúrgico, paciente monitorizado, mesmo que não for feito em centro cirúrgico, local onde tenha desfibrilador, porque se o paciente evoluir por uma parada cardiorrespiratória, tem que ter todo o aparato para prestar uma assistência para esse paciente imediata. E não é só peeling de fenol, não. Qualquer procedimento estético que você pense em realizar, seja avaliado por um profissional, pondere realmente a necessidade de fazer esse procedimento e, de forma alguma, faça esses procedimentos em locais que não têm estrutura, para o profissional não capacitado, porque você está colocando em risco a sua vida, né? Obviamente, ninguém está questionando, a gente sabe que hoje o mundo preza pela essa questão estética, mas a saúde é mais importante do que isso, né? Porque me ver um menino de 23 anos morrer por uma complicação completamente evitável deixa a gente muito triste. E realmente a fiscalização desses estabelecimentos é muito aquém do que realmente deveria ser pelas sociedades, pelo CRM, ou mesmo por outras entidades de classe. Então, tome você cuidado, consulte se o profissional realmente tem capacitação para fazer isso. Sim, tem vários ouvintes escrevendo desde cedinho, quando a gente tocou nesse assunto por aqui, doutor, questionando justamente isso. Alguns disseram, mas qualquer esteticista poderia ter realizado esse procedimento ou só com médicos? E o doutor explicou muito bem que nem em consultório isso poderia ser feito justamente por causa desse tipo de substância que é usada, né, doutor? Isso, Roberto. Eu tive até cuidado de bater aqui nos meus vizinhos dermatologistas aqui no Hospital das Clínicas e eles falaram para mim de maneira muito clara, não é para ser feito isso em consultório e se for, tem que ter todo um aparato para cobrir essas complicações, porque o fenol realmente ele pode ir ali para o coração e causar uma arritmia. Se você não tem um aparelho do lado para ou uma medicação para reverter essa arritmia, o paciente evolui para óbito, né? Então, realmente, a população tem que entender que existem procedimentos, às vezes até essa questão da estética colocada em rede social, né? A gente tem sido pulverizado em redes sociais por corpos ideais, padrões de beleza, procedimentos muito agressivos, onde os próprios pacientes perdem a mão da necessidade pelo próprio estímulo do profissional. Faz isso, faz aquilo, mas cuidado que na mão de profissional, charlatão, que você não tem a mínima referência desse profissional, você de novo pode colocar sua vida em risco.
Essa é a minha grande dúvida, doutor, porque muitas vezes quando as pessoas teoricamente buscam esses centros de estética, né, a conversa a gente sabe que é a mesma. Não se preocupe, é um procedimento simples, não precisa ser, como o senhor falou, num centro cirúrgico, que tem ali, evidentemente, uma condição muito melhor em situação de emergência. Por outro lado, é mais caro, costuma ser mais caro, né? Fazer ali na clínica da esquina é muito mais barato. Dá para saber quando é possível fazer um procedimento estético na clínica da esquina e quando precisa ter um aparato especial para uma circunstância que possa ser como essa, uma situação fatal? Barão, quem estiver pensando em fazer algum procedimento, primeiro desconfie de procedimentos com preço muito barato ou muito abaixo do que você pesquisou. Especialmente porque muitos locais que não têm a mínima estrutura para fazer esses procedimentos oferecem esses procedimentos a um preço muito abaixo da média. Conheça o procedimento que você vai fazer, pesquise com relação a qual é a biossegurança, o que precisa ter o local onde você faz o procedimento. Recentemente eu peguei um caso de um paciente que fez uma injeção na barriga para uma substância para emagrecer, que ele falou que quando ele chegou no local, a pessoa que foi aplicar essa medicação estava de Havaiana. Eu falei, mas eu vou te falar, por que você deixou alguém aplicar algo na sua barriga que não estava paramentada, de avental, de luva? Então, as pessoas têm que ter um mínimo de bom senso também. Você chega no local que não tem estrutura, que você percebe que o local está sujo, as pessoas não estão fazendo todos os procedimentos de asepsia, você pede para olhar o local, veja se tem mesmo os materiais que são injetados, se eles são guardados, se tem biossegurança. Então, dá sim para a gente chegar nos locais e começar a desconfiar. E se você desconfiar de alguma coisa, peça explicações ou não faça o procedimento nesse local. Não arrisque a sua vida por uma besteira. Realmente, a capacidade de fiscalização desses estabelecimentos do Brasil é praticamente mínima. Então, cada hora abre um local, numa beira de esquina ali para fazer procedimento, e parece muito tentador no primeiro momento, mas porque o procedimento fica bonito, mas não é só isso não. Tem que realmente prezar pela segurança na realização de qualquer procedimento estético. Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station, trazendo informações, orientações para quem está ligado com a gente. Doutor, o senhor volta a conversar com a gente na próxima semana. Um grande abraço. Obrigado, doutor Álvaro. Abraço, Barão. Abraço, Roberta. Boa semana para todo mundo. Beijo, doutor.